Boa noite, Nação Grená. A gente está no aguardo aqui do Carlinhos, né? Só aguardando o Carlinhos aqui para poder dar início já a esse bate-papo com ele de hoje. Já 20, quase 30 pessoas aqui, maravilha. Bom saber do apoio de vocês a esse nosso projeto aí. Falar um pouquinho de mim. Pô, falar de si próprio é difícil demais, né, cara? É difícil demais, mas deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que eu acho que o Carlinhos mandou a solicitação. Bom, vamos falar um pouquinho de mim então. Meu nome é Eduardo Lersen, 43 anos, gaúcho, né, desde 2000 no futebol. Então esse ano está fazendo 20 anos aí de trânsito pelo futebol. Iniciei num clube menor, trabalhando na base no interior aqui do Rio Grande do Sul, como preparador físico, né? Minha primeira experiência já resultou num título aqui. Era uma Copa Sub-20, Sub-21 que tinha, onde as equipes representavam municípios. E aí em Sapucaia do Sul, que é município colado aqui com Porto Alegre, né? O Sapucaiense foi um clube que jogou a primeira divisão já do Campeonato Gaúcho. Eu fui, na verdade foi um estágio, eu ainda estava estudando, estava na faculdade, e acabei nesse primeiro momento nós fomos campeões entre 224 equipes, né, que representaram os municípios. Nós sagramos campeão daquele ano. E aí depois disso, interior de São Paulo, né, 2001 fui para o interior de São Paulo trabalhar na Série A3, no Garça, União de Mogi. Conheci o Luiz Henrique Arantes. Carlinhos entrou. Eu vou ter que interromper a minha fala aqui, porque o nosso tempo é curto, e aí nós temos uma grande pauta com o Carlinhos aqui, e vamos dar sequência com ele. Outra hora a gente fala um pouquinho mais com vocês, para poderem conhecer um pouquinho do meu trabalho também. Agora sim. Aí, Breno, tá aí o homem, ó, Breno. O Carlinhos, o Breno acabou de perguntar: cadê o dono do bigode mais bonito do Brasil? Carlinhos, muito boa noite, né? Bem-vindo aí à nossa live do dia, né? Vamos dando sequência ao nosso Informativa, né? Que é o processo e o canal que a gente tem aí de comunicação com o torcedor e com aquelas pessoas que fazem da desportiva ela ser o que é. Estavam me apertando já, Carlinhos. Eu tive que começar a falar um pouquinho de mim aqui, e aí complica, né, pô? Carlinhos, bem-vindo, né? Vamos dar início então. Já deixar avisado, a gente tem uma pauta grande, tem bastante assunto, né, Carlinhos? Assuntos sérios, assuntos que tangem toda a organização da desportiva, tudo que está sendo feito, tudo que a gente pretende fazer ainda. Então, se bater a nossa 1 hora aqui, que o Instagram determina para a live, a gente desconecta e reconecta de novo para terminar o papo hoje, né, Carlinhos? Sim, sim. Vamos lá. Então tá. Carlinhos, como eu fiz com o Felipe, eu gosto de fazer um prelúdio aqui, algumas palavrinhas iniciais para deixar vocês à vontade também e dar a minha impressão sobre quem a gente vai bater esse papo aí. E aí não teve nada mais apropriado que eu pensei do que dar um contraponto gigante, porque o futebol é uma coisa que é 220 volts o tempo todo, é uma loucura, é correria, é estresse, é incomodação, termina treino, é reunião na beira do alambrado mesmo, é um querendo derrubar, o outro querendo subir, o outro querendo pegar, o outro querendo comprar, é aquela loucura. Daqui a pouco chega o Carlinhos, com aquela calma, aquela paciência, aquela serenidade, tranquilidade, acalma os ânimos de todo mundo volta ao chão, volta, né, à lucidez, e as coisas andam. E nesses 5 meses, 3, né, tirando esse tempo de parada de pandemia, por uma característica dessas foi que eu passei a te admirar e gostar muito da tua pessoa, por essa tua serenidade, essa tranquilidade, esse modo de conduzir as coisas no futebol, que é um mundo realmente
de intensidade plena, né? Não que tu não tenha essa intensidade, mas tu tem a serenidade e a lucidez sempre e pondera sempre na hora certa para que os ânimos fiquem calmos e a gente possa trabalhar sempre com lucidez. Então, Carlinhos, primeiro, te parabenizando por isso. E segundo, já te jogar numa roubada. Tu já vai ter que sair dizendo como é que começa essa tua história com a desportiva, né? Como é que inicia esse caso de amor aí com a desportiva? Bom, acho que eu tenho que te parabenizar pela condução, né, da live com o Felipe, que foi maravilhosa, né? Quem não viu, perdeu, foi muito bom. E hoje, com certeza, estou tranquilo, porque eu sei que a condução, né, vai ser de bom nível, né? Você, além de ser um grande preparador físico, uma grande pessoa, né, está demonstrando agora, né, ter aptidão também para fazer isso de uma forma bem, bem legal. Parabéns. Obrigado, Carlinhos. Obrigado. Pois é, eu sofri a influência do meu pai, né, na questão de ser dirigente, né? Eu, modéstia à parte, sempre joguei bem assim, futebol, fui habilidoso, né, um jogador, mas eu tive uma influência dele, assim, de ver, né, a forma como ele sempre, né, desde a fundação da Desportiva, aliás, a vida dele no futebol veio antes da Desportiva, né? Ele era do Ferroviário, era presidente do Ferroviário, um dos 6 clubes que deram, né, origem à fusão da Desportiva, né? Na época dos 6, os 2 mais fortes eram o Ferroviário dele e o Associação Vale do Rio Doce, né? E com isso, desde os 10 anos, eu morava em Jardim América, né? Próximo ao clube até. E aí, desde os 10 anos, nós tínhamos um time lá em Jardim América, né? E eu era o responsável pelo aspirante, já com 10 anos. Eu era mais novo, né, do aspirante, né? E já era ali o responsável, né? Eu acho que já começava ali. Acho que eu me espelhava no meu pai, né? De vê-lo, né? Ver a atuação dele na desportiva, né? Porque como eu morava ali perto, né? E eu nasci em 57, né? Quando a desportiva foi fundada, eu tinha 7 anos, né? 6 anos. E aí, 6 anos, então eu ia diariamente ao clube. Eu vi aquele Araripe ser construído, né? Vi, a cada dia eu vi ser construído aquilo ali. Por isso que eu tenho muito amor. Carlinhos, é, a gente até conversou sobre isso antes, né? O Carlinhos, agora vou fazer uma confidência aqui, né? Numa das conversas preliminares aqui para a live, o Carlinhos falou, cara, vai devagar, cuida do que tu me pede, porque toda vez que eu falo da desportiva, falo do meu pai, a tendência é que eu me emocione. Carlinhos, se tiver que se emocionar, se emociona, porque a tua história ela é intimamente ligada à história da desportiva. E aí, eu sou um cara novo dentro desse processo da desportiva. Só que não tem um dia sequer que eu passe sem ver um vídeo de jogo antigo, sem ver um vídeo de jogo atual, sem ver um vídeo da torcida. Então eu estou num processo de imersão dentro da desportiva para poder entender tudo isso também e poder sempre proporcionar essas coisas boas que vocês veem Então, desde 57, a desportiva foi fundada em 67. 67 foi o Araripe, né? 63. 66 o Araripe. 63. 63. 66 a Então, quer inauguração. dizer, eu não era nem projeto de nascimento e o senhor já estava vivendo tudo isso. Então, Carlinhos, pô, eu acho que. Tu tem ideia de quantos jogos tu viu da desportiva, Carlinhos? Olha, eu posso te garantir que, obrigado antes de mais nada por me dar esse tempo para me recompor aqui. Estou tranquilo e vou seguir adiante, legal. Eu sabia que no início eu ia me emocionar, porque realmente não tem como. Eu tenho até uma foto aqui, me permite, não sei se eu vou conseguir ser feliz aqui em mostrar, mas essa foto aqui eu tinha 4 anos. Não sei se consegue Um ver pouquinho bem. mais para cima, Carlinhos. Um pouquinho mais para cima o pessoal consegue enxergar. Aí, aí. Aí, então. Eu estou aqui, tem 2 setas ali assinalando, né? Um deles sou, Aham. né, no colo da minha madrinha, a Rita, que está aí acompanhando a gente. E tem o meu irmão, o Toninho, no colo do meu pai. Isso aqui era na sede social, que infelizmente foi demolida, né? E essa aqui é uma foto que eu guardo, né, com muito carinho. Tem uma outra que eu não estou com ela em mãos, né? Essa outra eu estou já no primeiro ano, né? Primeiro campeonato esportivo em 63, né? Eu já estava lá no Governador Blay, né? O estádio do nosso arquirrival. E eu estou numa foto. Então, eu já acompanhei o clube desde cedo. Então, isso fez com que, vou retomando aquela fala anterior, né? Com que essa influência com que eu começasse a me envolver. Então, aos 10 anos, eu já estava ali, né? Responsável por um aspirante. Eu era o menor de todos. E depois, com 14 anos, nós fomos passar, depois de uma temporada na Barra do Jucu, né? Que o nosso técnico de então, né, Paulo Emílio, né? Famoso técnico, né?
que ficou 52 partidas invicto. Ele construiu uma casa na Barra do Jucu e em seguida ele foi para o Nacional de Manaus, né? E pediu para que a gente ficasse, meu pai tomasse conta da casa, tá? Ele não queria vender nem alugar, né? Então falou, se quiser fica lá, mora lá, tal. Eu não quero me desfazer do imóvel tão cedo. Aí nós fomos passar uma temporada na Barra, mas temporada que virou 2 anos. Aí depois não saímos mais de Vila Velha. Aí vendemos a casa, né, lá de Jardim América e ficamos lá em Vila Velha. Aí cheguei na Barra do Jucu, eu fundei o Fluminensinho da Barra do Jucu, né? Foi um time também que marcou a época lá. Isso eu tinha 14 anos, né? Fui presidente desse time e tal, né? Fiz muitos amigos na Barra, tem gente acompanhando aí, um abraço a todos que estão acompanhando lá da Barra. Depois nós mudamos finalmente para o Conjunto Barcelos, né? Que fica entre Aribiri e Glória. E lá, então, aos 17 anos, com um grupo de amigos, né? Alguns deles estão até hoje aí, o Gilberto, a supervisor do Vitória, o Maurício Duarte na Associação de Artes de Vila Velha. Aí o Paulo Arantes, que era um ex-jogador, jogou no Atlético Mineiro, morava lá também. Então nós fundamos, né, com um grupo de jovens, né, fundamos o Barcelona. Hoje é uma das minhas paixões, o Barcelona, né? A gente fala, o Barcelona parou de jogar, mas continua vivo, né? Então até hoje nós nos reunimos e tal. Nós fomos campeões de Vila Velha em 77 e tal. Depois disso, eu passei no vestibular, né, de Direito na UFES, né? E nos 5 anos da UFES eu estive sempre ligado também no esporte. Fui diretor do Diretório Acadêmico, né, Centro Acadêmico do Direito. Fui presidente da Associação da Atlética do CCJE e fui eleito depois diretor de esporte do DCE da UFES, né? Aí depois desses 5 anos formando, eu fui presidente do Tribunal de Justiça da FUEC, a Federação Universitária, né? Fui presidente do Tribunal de Justiça da Federação de Futebol de Salão, seu Milostiane Duarte, e depois eu fui presidente da Liga de Futebol de Vila Velha. Então, ou seja, embora eu me considerasse até com uma certa habilidade para jogar bola, e jogo futsal até hoje, mas eu realmente tive a influência do meu pai para me tornar um dirigente. Maravilha, Carlinhos. E teve uma lacuna aí, né, na desportiva, num período aí, né? Sim, depois da Liga de Vila Velha, eu esqueci de falar, eu fui juiz auditor, né, do Tribunal de Justiça Desportiva, o TJD da federação nossa aqui, né, da FES, né, Uhum. durante um tempo e tal. Mas eu nunca fiquei ligado à desportiva, porque o meu pai, infelizmente, né, para nós, para o clube também, ele faleceu muito novo, né, faleceu aos 51 anos, e depois da morte dele em 83, ou seja, nesses 20 anos, né, primeiro de 63 a 83, ele participou, foi o único a participar de todas as diretorias, né? E aí, respondendo a sua pergunta, que eu esqueci de responder, eu vi todos os jogos, posso dizer, nesses primeiros 20 anos. Desde o primeiro jogo ali do 63, eu viajei de avião para Salvador com o time, eu viajava de trem, de ônibus, de carro, eu não perdia um jogo. Eu era tipo um mascote que não entrava em campo, até porque eu era muito tímido, né? Aí minha filha fala, Paulinha fala até hoje, pô, pai, você fala que você era tímido, eu não consigo enxergar tímido. Mas até hoje eu sou um pouco tímido. Mas, assim, o futebol fez com que eu me soltasse, o número de amigos que eu fiz, o envolvimento com o futebol, transformou a minha vida. Hoje eu sou uma pessoa, né, que conversa com todo mundo e tal. Então, assim, eu não sei quantos jogos, mas posso dizer que nos primeiros 20 anos eu vi todos os jogos da desportiva. Só que depois da morte do meu pai em 83, né, houve um distanciamento do clube, né? Involuntariamente, nós terminamos nos distanciando, né, do clube. E aí eu achei que nunca, imaginei que nunca teria uma ligação, né, uma forma de ajudar a desportiva. Sofria muito em ler, né, e acompanhar pela imprensa, né, os problemas do clube, né, e tentei, né, quando o ex-presidente assumiu em 2013, né, uma pessoa, o Robinho Santana até me falou, eu estou saindo da presidência, mas o meu presidente está assumindo, ajuda o clube precisa muito de ajuda. Aí eu fui lá na desportiva, fui várias vezes, telefonei várias vezes, me oferecendo a ajudar o clube, né? Isso em 2013. E, infelizmente, nesses 5 anos, sabe, o presidente falou, vou te chamar, mas não me chamou nunca. E eu deixei de contribuir nesses 5 anos. Eu acho que se eu tivesse ido naquela época, ou o clube não teria chegado na situação que chegou, porque eu ia lutar muito para contribuir com outras pessoas para não deixar chegar, ou eu não estaria hoje mais no clube, não estaria aqui, né? Mas, enfim, chegou a hora, né? Lamento que o clube tenha chegado, né, passado por tudo isso, mas a gente hoje está ajudando muito. E é aí onde nós vamos chegar agora, Carlinhos, nessa parte atual. Primeiro, antes eu quero dizer, eu tô lendo
os comentários, à medida que dá, tem muito comentário, vai passando muito. De novo, igual eu falei segunda, me desculpa se a gente não conseguir ler todos e passar em todos. O pessoal está pedindo para falar da importância da torcida nesse atual momento, o pessoal está pedindo para dar um parecer da atual situação do clube. Tudo isso está na pauta e vai ser conversado com o Carlinhos. Tá? Então, aos pouquinhos, a gente vai elucidando todas essas dúvidas. O que chamou a atenção aqui é o Cleidson de Muner. Comentário dele: era para eu estar dormindo meia-noite aqui em Portugal, mas estou acompanhando só por causa da desportiva. Então, quer dizer, Isso. Carlinhos, a gente está com um alcance É, bem bacana, né? E um alcance aí de milhares de quilômetros. Então, que é legal. muito bacana saber desse engajamento, né, Carlinhos? A Obrigado gente, ao Gladson Ademo, né, por estar acompanhando aí e saber desse amor dele pelo clube. E que esteja conosco. esse engajamento da torcida também é o que nos motiva a ter essas ações, né? Sim, sim. Ontem foi lançado até no Instagram e no Facebook, na rede social, o projeto Os Momentos que Vivi, né? Cara, sensacional o jogo. Eu compartilhei no meu Facebook ontem. Um jogo que é desportivo em 92, vence o Remo lá no Pará 4-3. Cara, fantástico, fantástico. Então, esse engajamento todo da torcida é o que nos move, né, Carlinhos? É a nossa locomotiva, vamos por assim dizer, né? Exatamente, é. Esse amor. Nós vamos chegar na questão da torcida, né? Mas, Vamos chegar. mas eu. Carlinhos, então vamos lá. O que a gente tem? Então, desse afastamento, dessa tua tentativa de aproximação, negada por algum período, e aí houve essa junção de algumas pessoas e criaram esse grupo de apoio, que é o grupo de apoio atual que está frente à gestão da desportiva, né? O que aconteceu? Aí, Uhum. Pois não. não, pode seguir. O que aconteceu? Um certo dia, né, eu sou oficial de justiça, né, fui intimar uma pessoa num bar e falei, tá lá na Desportiva agora. Aí eu fui à Desportiva. Aí cheguei lá, encontrei o João Carlos, olhando para o gramado, desolado, eu não conhecia o João. Aí falei, ei, tudo bom? Me apresentei e tal. Aí ele falou, não, a pessoa não está aqui, não está mais aqui e tal. E aí eu falei, poxa, rapaz, dá saudade disso aqui. Contei da história, né? Cara, isso aqui é minha vida, tal. Aí ele falou, cara, ajuda a gente, vem ajudar. Nós estamos precisando muito, 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 muito. Vem ajudar, vai ter eleição daqui a pouco, tal. E aí depois da eleição, ajuda, entendeu? A gente vai querer mudar isso aqui, tal, tal. E aí eu falei, pô, cara, eu amo esse clube, né? Aí contei para ele a história e tal, e falei, não, cara, me liga que eu tenho o maior prazer em ajudar. E fui embora para casa, tal. Depois de um tempo houve a eleição e, né, pós-eleição, eu recebo o telefonema do João Carlos, né? Aí eu falei, cara, vou ajudar sim, vou ajudar. E fomos, tal. Aí surgiu um problema na época, né, com o presidente eleito, né? E aí o clube ficou sem presidente, ficou numa situação, né, insustentável. Aliás, o clube foi deixado numa situação quase insustentável e ali era um momento crítico, né, de fechar as portas. Mas aí nós lutamos muito, muito, muito e conseguimos ainda fazer um estadual, né, capixabão, fomos levando. Tal. Só que chegou num ponto que eu eu me estressei muito, né? Tive um problema não de estresse mesmo, uma questão emocional. Eu cheguei a ir para São Paulo fazer exame, achando que poderia ir para o médico. Falou, você tem que parar de jogar futsal. E eu ia viajar para João Pessoa para jogar um campeonato de futsal lá que eu jogo a cada ano numa capital, né? E aí eu ia para João Pessoa e fiquei de fora dos jogos porque eu disse que eu tinha que parar, que não podia mais jogar bola. Eu falei, cara, a menos que você vá a São Paulo e faça uma bateria de exames, tá, no melhor hospital do coração, tal. Eu falei, eu vou. Aí fui lá e não era nenhum problema, era apenas um estresse que eu vinha, né? E aí embora calmo, né? Mas estresse não escolhe, né? E aí eu voltei e falei, cara, não tem como. E eu via que as coisas não iam acontecer ali dentro do clube, né? Porque a diretoria eleita, né? Eu só tenho a elogiar pelo fato de que são pessoas que se dispuseram, né? Numa hora difícil, né? A colocar o nome ali para se candidatar e não deixar o clube morrer, né? Todos estão de parabéns. Mas eu via que era uma diretoria que não ia conseguir sozinha, né, fazer virar no clube, né? Aí eu liguei um dia, aí eu me afastei um pouco, tal, mas me sentia na necessidade de ajudar. Aí eu liguei para o Pedrinho Soares, né, um grande amigo, né, amigo de todos os Grenás. Falei, Pedrinho, eu preciso conversar com você, cara, a situação é essa, tal, tal. Aí falou, não, eu falei, cara, a gente precisa sentar. Aí conversamos tal, e eu falei, olha, nós vamos ter que mudar o clube de fora para dentro, porque o clube não vai se sustentar.
Aí vamos chamar algumas pessoas para a gente conversar, tal, e vamos fazer um movimento, tal. Aí a ideia do movimento surgiu aí. Aí o Pedrinho convidou o Clelton e o Vinícius Moreira, e nós quatro fomos um barzinho uma vez, uma noite, depois fomos, né, nos reunimos no condomínio do Clelton uma primeira, uma segunda vez, e depois fomos aumentando esse grupo. Então, aí veio o Fernando Passamani, né, e por aí vai. Depois, à medida passado o tempo, veio o Breno e várias outras pessoas. E aí foi a ideia do movimento surgiu aí, né, por perceber que o clube não se sustentaria, né, teria que vir uma força de fora. E eu sempre falei, cara, a gente tem que abrir o clube para a torcida. E logo no início do mandato dessa diretoria, eu fiz uma reunião, né? Algumas pessoas participaram, o PP e outros mais. Mas assim, eu falei, cara, nós temos que ter, a torcida tem que abraçar o clube e vir para o clube. O clube andou fechado durante muitos anos, nós temos que abrir. E nós temos que abrir as portas. Infelizmente, havia alguma resistência, né, na diretoria, de um ou de outro, e eu não consegui levar adiante esse projeto de ter a torcida. A minha ideia era que mensalmente nós sentássemos com a torcida, né, com os sócios, né, para trocar ideia, conversar, prestar contas, tal. Era abrir o clube. Não tive êxito nisso aí, mas por fora a gente criou esse movimento. E o movimento foi crescendo, e hoje eu digo que se não fosse o movimento, o clube não estaria aí. Né? Aí a gente a cada dia traz um Breno, por exemplo, o Brenão, pelo amor de Deus, é o que faz as nossas artes, né? É uma dedicação extrema. Fernando Passamani, dedicação com aquele patrimônio. É absurdo o empenho do Fernando, entendeu? E o Clelton respira desportiva 24 horas. A gente brinca, você não sabe como ele administra o tempo dele, porque ele participa de vários grupos e liga para um, liga para outro, e ainda trabalha, dirige, tem a empresa dele de distribuição. Então, mas o Clelton dedica o tempo dele todo à desportiva, é impressionante. Né? E temos também o João Carlos, né, que é o único que é diretor eleito, que também está conosco em todas as horas. E aí esse movimento cresceu, aí a gente trouxe também outras pessoas, né? O Douglas Pezin, e por último a gente trouxe também o Salustiano Sanches, né? Que é um ex-presidente, né? Você acha que não teve oportunidade de conhecer, mas boa parte da torcida conhece. O Salu foi o presidente, o único tricampeão, né? Foi com ele, né? Ele foi presidente nesses 3 anos, né? Ele teve, na verdade, 6 anos de mandato. E o Salu está conosco agora, está dando muito apoio, só que não aparece, é igual meu pai. Se procurar nas fotos da Desportiva, raras vezes você vê uma foto do meu pai lá. Eu vejo vários diretores, menos ele, não era de aparecer. E o Salu é a mesma coisa. Né? O Salu está quietinho lá, mas a gente reúne com ele. Hoje ele está em plena atividade, né? É presidente da Associação de Aposentados da Vale, nós nos reunimos sempre com ele. E o Salu com certeza veio para acrescentar muito, né? E o nosso grupo, eu posso dizer que esse movimento é fantástico. Tem horas que a gente fica cara, para desanimar, mas aí você vê o outro, sabe? Cara, não posso. Ninguém abandona o barco, porque a gente vê que a coisa, sabe? Que as pessoas que estão ali, primeiro que são sérias e têm capacidade. Então, a gente luta porque sabe que o grupo é muito bom. A situação ainda é ruim, mas o grupo que nós conseguimos montar, que ainda não está completo, né? Estou me estendendo um pouquinho, mas acho que é importante falar isso. A gente quer. Não, a ideia é essa mesmo, Carlinhos, é ter essa transparência e ter as minúcias Uhum. de tudo que está acontecendo, até para o torcedor ter respaldo. E aí eu Sim. queria entrar nisso, que quando tu fala que a situação ainda é ruim, a gente não está falando, tu não tá falando por achismo, né, ou porque tá ruim porque a gente ouve falar. Não, porque foi feita uma auditoria assim que vocês entraram, né, Carlinhos? Não de início, mas foi feito mais, né, mais recentemente, né? Fizemos a auditoria, né, e levantamos os débitos, porque você tem que conhecer, né, a real situação, que deve muito, mas tem que saber o que deve, né? Esses números, inclusive, a ideia, eu acho que do Breno é fazer o portal da transparência, acho que transparentiva, né? Estou adiantando aqui alguma coisa assim, que a gente tem os números, né? As pessoas têm que saber o que tem, né? Não é pouco, né? A dívida total herdada, né, trabalhista, calculei esses dias, né, consegui fechar, não tenho o número agora exato, mas em torno de 2.300.000 reais. Nós já conseguimos reduzir em pouco mais de 1,5 milhão de reais essa dívida, entendeu? Em pouco tempo, né? Com muito trabalho, né? E por quê? Nós pagamos 474 mil reais, né, do ato trabalhista. E eu abro até um parênteses aqui para agradecer, né,
citar que nós tivemos uma boa ajuda da Provage, né? Tenho que fazer essa justiça ao Pedro Cagliari e ao Rodrigo Rocha, né? Que apesar de dificuldades que nós tivemos no dia a dia, né, na parceria, mas foi uma parceria que nos ajudou muito, né? Durante 15 meses nós conseguimos, né, o apoio deles para pagamento desse ato, né? Eu quero fazer justiça, né, nesse momento. E nós conseguimos também, sabe, prosseguir nisso aí. Além do que nós pagamos, né, só do ato 474, pagamos mais 175 mil, se eu não estou enganado, de outros acordos, né? Conseguimos uma redução no acordo do ato, né? Houve uma redução de 328 mil. E nós tivemos sempre cito esse caso, né? Que era sentar e fazer acordos para ter interesse em resolver. Porque as pessoas entram na justiça não porque elas querem acabar com o clube, é porque elas querem fazer valer um direito que elas têm, né? A gente entende isso. Só que nós temos que chegar para a pessoa e falar, olha, nós queremos resolver. Porque o que dizem, né, eu não estava lá no clube, mas o que dizem é que antes de nós chegarmos, né, tipo assim, não havia uma preocupação em resolver o problema, né? Nós temos preocupação. Não temos muito dinheiro para resolver, né, tudo de uma vez só, mas temos essa preocupação. E um exemplo que eu quero citar de uma ex-funcionária que era do Parque Aquático, né, era um processo já antigo, e que tinha uma previsão de uma sentença desfavorável em torno de 500 mil reais, né? Porque essa funcionária tinha uma perícia favorável, né? Que indicava um problema no trabalho, né? Uma doença ocupacional e tal. E aí o advogado falou, isso dá 500 mil reais, tem que fazer acordo. Nós conseguimos fazer um acordo de 25 mil reais. 25 mil e mais mil do perito. Então, houve uma redução aí de 475 mil reais na negociação. Então, nós vimos, nós temos que negociar. Não dá para manter aquela política de deixar a coisa correr e que vá para a justiça. Não pode ser assim. Então, hoje nós temos essa preocupação. Então, tudo que a gente pode fazer é negociar, programar, né? Só que aí depois nós vamos entrar na necessidade que tem de cumprir, de honrar esse compromisso, né? Que aí nós vamos precisar do apoio de todos, né? Carlinhos, aí após essa auditoria, esse levantamento de dados, esse levantamento das custas, algumas negociações, quais medidas que foram tomadas assim, de imediato, fora essas, de ter esse pagamento, e hoje tem acordos negociados, a maioria está negociado, tem alguma coisa pendente ainda? Nós temos alguns acordos terminando em dezembro, né? Alguns acordos. O ato trabalhista dos 18 mil reais, que é a nossa dor de cabeça mensal, ele vai, em princípio, ele iria até abril, né? Mas aí nós tivemos uma audiência recente, né? Pouco antes da paralisação, foi no dia 6 de março. Tivemos uma audiência com o juiz do trabalho, e aí nós conseguimos uma grande vitória, ou seja, todos os outros processos que estavam em aberto, só para explicar melhor, né, para que todos entendam. Quando foi feito o ato trabalhista, que era o pagamento da dívida em 40 meses, ainda havia muitos processos em aberto, sem sentença. Em aberto. Então, o ato foi só dos processos que já tinham sentença, que dava na época 1.066 mil reais. Né? Aí, esses outros processos que estavam em aberto, hoje eles fecharam em 1.098 mil reais. É outra pancada. Só que aí nós conseguimos convencer o juiz e os advogados, né? Olha, nós pagamos até hoje, coisa que ninguém acreditava, né? Que fosse ser pago. Nós conseguimos pagar, então nós estamos trabalhando para pagar. Só que a gente tem que ter a responsabilidade de fazer acordo que possamos cumprir. Não adianta fazer acordo e não cumprir, porque aí a multa é de 50% se você não cumprir o acordo e tal. E eles entenderam isso, né? E essa audiência do dia 6, aí ficou acordado com o juiz e os advogados de que todo esse pagamento só vai começar a ser feito só depois que nós terminarmos as 40 parcelas. Entendeu? Então, qualquer outro processo também desses que possam surgir agora, novos processos, né, de jogadores, nós estamos tentando estancar o problema trabalhista, mas é complicado, nós não conseguimos 100% estancar ainda. Por quê? Porque você tem que fazer acordo para pagar e tem que pagar o que já tem de acordo, né? E aí falta dinheiro para isso. Então, a gente está sempre tendo que ter jogo de cintura, né? Negocia aqui e ali. O ideal é que nós tivéssemos todo o dinheiro, todas as condições para fazer tudo e estancamos 100%. Hoje, infelizmente, a gente não consegue estancar 100%, mas é uma meta nossa, nós precisamos estancar. Para isso tem que ter dinheiro, tem que entrar, temos que criar receita. E aí, Carlinhos,
Eu vou até antecipar um pouquinho da pauta aqui agora, falando nisso, porque o fato de ter dinheiro, o fato de gerar receita, necessariamente hoje dependia do futebol, né? É a receita de patrocínio, é a receita de público, é a receita é, 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 da bilheteria e outras receitas de publicidade que o futebol em si ele gera. E aí como é que está a questão desses projetos todos que vinham sendo executados durante a competição e que agora foram abruptamente parados? A receita deu uma diminuída, caiu muito. Essas ações que foram feitas de venda de ingresso simbólico, o que eles conseguiram estancar? E aí vamos na primeira ponta. O quão importante vai ser o apoio da torcida, não digo nem a partir de agora, mas a partir do momento que a gente está transpondo toda essa dificuldade e colocando para eles caminharem junto conosco, né? Nesse caminho de transparência, sempre de elucidar aquilo que está acontecendo no bastidor, na parte interna do clube, né? Porque tem gente que realmente não consegue acompanhar o dia a dia, o andamento, vai lá, compra seu ingresso, se associa, compra sua camisa, contribui da maneira que dá. Então, essa elucidação de fatos, essa transparência, ela faz parte para a gente tentar arrecadar um número maior de torcedores que realmente comprem a nossa ideia de uma gestão simples, mas porém eficaz, né, Carlinhos? Exatamente. A pandemia não causou prejuízo, a gente sabe, né? Não só do esportivo aos clubes capixabas, né? Foi uma questão mundial até, né? Nem só nacional. Mas nós tínhamos no início, né, a ideia de que poderia não permanecer muito tempo, né? O baque seria menor, né? Nós tínhamos, né, já montando um planejamento para todo ano, né? Já pensando em 2021. Mas aí, só que a situação se estendeu e tende a se estender mais ainda. Então, é inevitável, um baque muito grande. E nós, até as receitas que nós tínhamos de propagandas, os outdoors, quem passa ali na BR, ali, né, em frente à estação Pedro Nolasco, nós paramos, todas as empresas nos mandaram ofício dizendo, olha, nós estamos sem os clientes, né? Eles pararam de investir e aí de anunciar e nós não temos como pagar. Então, nós estamos nesse período até sem esse tipo de receita. Então, complicou e muito, né? Porque eu tenho os salários dos funcionários, né? Nós temos a luz, né? Hoje a luz é um problema sério também, né? Nossa luz é de R$ 5.000, agora baixou para 3.000 mesmo nesse período. Aí nós estamos, inclusive, vendo outras situações, porque nós temos ali postos, né, que dependem das bombas para fazer funcionar. Então, uma série de coisas. Então, tem um custo fixo, né? E hoje nós estamos, né, com um problema muito grande de receita. Mas nós vamos ter que partir para fazer receitas, não tem jeito. Então, aí entra a questão do torcedor, né? Nós vamos precisar muito do nosso torcedor. Aí fizemos algumas ações de valor baixo, né, do ingresso, mas qual era a intenção ali? Era fazer com que o torcedor participasse. Era um ingresso de R$ 5 apenas, né? Um jogo simbólico, mas a ideia qual é? Vamos trazer o torcedor, vamos fazer ações, né? E fazer com que o torcedor se habitue a participar, a ajudar. E nós temos a torcida fantástica, apaixonada, né? Imensa, e nós precisamos, né, dessa torcida junto, né? Hoje a gente percebe que a torcida ela enxerga que hoje o clube tem um rumo, né? Tem responsabilidade, né? E ela se aproxima. Nós estamos muito confiantes, né? Vamos lançar agora, posso falar sobre o sócio torcedor já ou não? Eu ia falar agora, nessa possibilidade, então, nessa nossa visão de atrair a torcida, de trazer a torcida junto para a gente, tá na agulha, tá pronto o sócio torcedor, né, Carlinhos? Tá prontinho, tá só em últimos testes ali e tal. Acho que semana que vem, né, já tá aí prontinho, né? O Breno, acho que dia 8 na segunda-feira, eles já dão um sinal verde lá, tal, e vamos fazer alguns ajustes para evitar, né, que se faça alguma coisa e tenha problema depois, né? E aí, com isso, o que nós fizemos? Contratamos a Futebol Card para fazer isso, né? Empresa de renome nacional, está em vários clubes, né? Santos, né? Sport, Clube Recife, Paysandu, ABC, um número muito grande de clubes, estava no Palmeiras até pouco tempo atrás. Ela comercializa os ingressos da seleção brasileira, né? Então é uma empresa de grande porte, né? Porque nós tentamos por aqui algumas situações, mas vimos o seguinte, não dá para ser amador, né? Então vamos contratar Exato.
Quem entende? E aí contratamos a Futebol Card, o contrato foi assinado, demorou a fazer o sistema um pouco, mas já era previsto que demoraria pelo menos um mês para fazer, e agora está prontinho para lançar semana que vem. E nós estamos até anunciando em primeira mão agora que nós vamos marcar, temos o aniversário da Desportiva no dia 17 agora de junho. E aí vai ser o dia D de associação em massa. Nós vamos começar a lançar, pretendemos lançar antes do dia 17, mas já fica marcado aqui esse encontro com o nosso torcedor. Dia 17 nós queremos entupir aquilo lá de sócios, tá? Vai ter um controle lá. Carlinhos, vamos propor um desafio aqui ao nosso torcedor? Vamos embora. 600 adesões ao sócio torcedor no primeiro mês? Rapaz, eu acho que a gente consegue chegar lá, hein? Eu não sei se... Eu tenho certeza. Rapaz, eu daria 2 meses, tá? 2 meses para dar uma... Dois. Porque para nós é importante assim, atingir a meta. Né? Aí, poxa, não atingiu a meta. Se fizer em um mês, aí a gente vai para a galera, né? Mas eu acho que 2 Beleza. meses fecha. Mas a nossa meta até o fim do ano nós queremos ter mil sócios. Tá? Mil sócios, ótimo. Até o final do ano. Carlinhos, o Isaac aqui, ele perguntou, né? Como é que vai ser a questão de quem se associou esse ano. O Antônio acabou de responder aqui, né? O Antônio também faz parte desse grupo que está gerindo, né? Que vai ter a migração, sim, Isaac. Né? Assim que sair o programa, os sócios que já estão ativos, eles vão ser inseridos no novo, vão ter um comunicado. Vai ser feito de maneira organizada, como a gente está se propondo a fazer tudo nesse momento na Desportiva. Bom, o Felipe Passamãe está dando meta dada e meta cumprida. Então, vamos embora. Fernando, né? Felipe. Fernando? É o F. Não sei se é o Fernando ou o Felipe ali. É Fernando. Não, o Cleiton aqui dizendo que vai bater fácil. Né? Seremos 1000 até o final de 2020. Beleza. Sim. Eu acredito nisso. Lembrando, Eduardo, que nós temos são 3 planos, né? Um deles, né, é com as cadeiras cativas, né? Que tivemos uma participação fundamental do Salustiano Sanches, né? Nisso aí, né, na volta das cadeiras cativas, era um sonho dele, né? E aí, eu lembro que eu tinha cadeira cativa, pois a minha era número 20, eu já falei, a minha vai ser 20, hein? Só não quero o Cleuto quer comprar 19 para ficar do meu lado, eu já pedi que não, porque eu quero ver o jogo. E o Cleuto ao lado dele, a 19 está disponível aí, tá, Cleuto? Mas não para ele. Mas me perdi aqui brincando com o Cleuto aqui. Assim, aí as cadeiras cativas, né? São 200 cadeiras, elas já estão lá no clube, né? Eram para ser colocadas para o jogo contra o Rio Branco, né? E infelizmente nós perdemos essa possibilidade, né, de fazer aquele jogo com casa cheia e tal, e ter as cadeiras, a instalação das cadeiras. Mas elas já estão compradas, já estão lá no clube, né? A gente até colocou a foto delas aí, né, dela aí no vídeo que a gente fez. Cleuto acabou de dizer que a 19 é dele. Pelo amor de Deus, então eu vou mudar. Então. E aí o que acontece? A gente tem 200 cadeiras, né, a R$100, né? Vai ser R$300 na aquisição para pagar o custo da compra, da instalação, né? Mas esses R$300 vão poder ser parcelados, né? E acho que em 5 ou 6 vezes, o Breno que sabe melhor disso, ele vai sair o vídeo aí de lançamento, né, com esse detalhe, são 6 vezes. E aí nós temos o mensal de R$100 para as cadeiras. Então, nós pretendemos ter mensalmente R$20 mil com a venda dessas 200 cadeiras. Então, eu peço assim, quem puder pagar R$100, lógico que todo mundo tem suas dificuldades, mas aqueles que puderem comprar uma cadeira, pagar R$100, se nós atingirmos essas 200 cadeiras, vendemos as 200, cara, é um passo para sair do problema. E aí tem os outros, né, a ideia de 1000, que nós temos mais 800 sócios, né, com os outros 2 planos que vão ser anunciados. Maravilha, Carlinhos. Um pouquinho de paciência agora, né? O torcedor tem um pouquinho de paciência. Tá pronto, tá sendo feito testes no sistema, né? Para que nada dê errado, né? Dentro de pouquinho tempo vai estar lançado. Ó, o Antônio está falando que tudo vai ser comercializado online, né? Não vai ter necessidade de transação pessoal, é tudo online mesmo. Então, quer dizer, a gente está mais ou menos lançando, não em primeira mão, porque isso já vinha sendo trabalhado há bastante tempo, mas hoje realmente podemos dizer que o sócio-torcedor está pronto, né, Carlinhos? Então, é só aguardar mais um pouquinho para ele poder ser lançado de maneira definitiva. Outra coisa que eu quero te perguntar... Que faça no dia 17, se não fizer antes. Dia 17 é o dia do aniversário. Tem que dar esse presente. Eu vou até antecipar, então, que dia 17... a nossa live é com o maquinista.
Oh, que legal. Então a gente vai aproveitar também, Sim. estamos fechando direitinho com ele, né? Aproveitar esse embalo aí e já tocar o maquinista junto, que tem feito ações muito bacanas aí, né, Carlinhos, de envolver Sim. o torcedor, É. de doação de máscaras. É Eu um sou apaixonado. cara, conheci ele nos jogos, é um cara sensacional. Exatamente. O Dácio é fantástico e ele tem um trabalho lindo, né? E amanhã, né, vão ser distribuídas 620 máscaras, né, lá no bairro Cobi, né, com a logomarca da Desportiva, né, e do maquinista, né, e às 16 horas, né, lá no bairro Cobi um evento, né, importante, né, porque nós precisamos nos aproximar da comunidade, né, nós precisamos nos aproximar Exato. torcedor. O clube ficou fechado durante muito tempo. Então, a ideia nossa é abrir o clube, né? E nós temos que ir lá. Eu tenho certeza que essas pessoas que receberam a máscara desportiva, quem não é desportivo vai passar a ser. Aquelas Vai crianças. passar a ser, com certeza. E 220 máscaras são para as crianças de uma escola. Tenho certeza que ali são mais 220 torcedores que nós vamos ter. Né? Então, essa ação do Dácio, né? O Dácio faz em escolas, faz em creches, né? Hospitais. Isso aí, em cada lugar que chega, com certeza tem mais torcedores surgindo ali. Isso aí vai ser fundamental. Deixar, deixar só bem claro, né, Carlinhos? É uma ação dele, então essas máscaras elas não estão sendo comercializadas, né? Ele Não, está não. fazendo elas para realmente doar para quem não tem condição de compra, né? Exatamente. Nós tivemos o apoio da Ícone, né, na doação de máscaras, né, Sim. e de 400 máscaras, né, e agradecemos muito, né, pelo apoio, né, uma grande parceira, e a ação vai estar lá. Essa é uma das ações, né, o Dácio, do maquinista, tem feito várias, né, e eu sempre falo, Dácio, eu quero ver o dia em que a gente possa custear essas apresentações, porque sempre tem um custo, né, e às vezes deixa de fazer Sim. muitas ações por falta de dinheiro, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai chegar no momento que a gente vai ter condições financeiras para fazer mais ações, né? Uma vez por semana, e vai numa escola, a gente pode ter uns lápis, falei que pô, vamos fazer um lápis, tal, ou algum brinde da Desportiva, vamos doar lá na escola. Nós precisamos fazer isso, né? Nós queremos muito nos aproximar da comunidade, nós precisamos disso, né? A nossa mentalidade hoje é outra, né? Nossa é diferente, a gente quer aproximar da torcida, da comunidade em geral. Carlinhos, aí tem outros dois projetos que estão andando simultaneamente, né? Com um passo, cada um no seu passo. Um é o projeto Tiva 63, que é a criação da marca e talvez a criação de produtos oficiais da Desportiva, né? Em cima da marca Tiva 63. E a outra, que até o Antônio está junto aqui, ele pode até exemplificar um pouquinho melhor, que nós estamos trabalhando dentro da questão de lei de incentivo para as categorias de base, né? A Desportiva ser toda custeada na sua categoria de base pela lei de incentivo, tanto federal e a estadual que está para sair, né? Exatamente. Eu tenho até que aproveitar aqui e agradecer. Eu citei várias pessoas e deixei o Antônio e o Arantes para o final, mas já vou adiantar aqui, né? E fazer um agradecimento especial a esses dois camaradas que chegaram para nos ajudar em muito, né? E a gente estava conversando esses dias, eu, o João Carlos e o Cléo, falando, cara, cada vez que a gente. Tem momentos que a gente quase desanima, né? A gente fica, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, tal. A gente não vê saída, tal. E aí sempre surge alguma coisa. Eles estavam falando que, né, um dia a gente estava mal, aí o Arantes ligou para o João, né? Aí para falar o primeiro passo, né, para essa vinda deles, para essa parceria, né, para a paz e tal, para o clube. E aí chegaram o Arantes e o Antônio, né? E aí estão super bem com o clube, ajudando muito. E o projeto para a base deles é fantástico. Só ver, por exemplo, pena que eles fizeram a apresentação em um dia, tem até foto aí, né, no Facebook do clube, né, a apresentação da comissão técnica, né, uma comissão de altíssimo nível, né. E aí eu posso falar com propriedade, né, Carlinhos? Exatamente, esqueci que você é o técnico. Nós temos o Eric Bonfim como seu auxiliar técnico, o Helder como massagista, né, o Conrado como analista de Analista de desempenho, desempenho. temos fisioterapeuta, psicólogo. Cara, isso aí tudo que nós não conseguiríamos fazer, né? E esse grupo, vocês vieram, né? O Antônio, o Arantes, aí você, o Conrado, esse grupo todo que veio, né? E
poxa, nós temos muito a fazer juntos, né? Então, só tenho a agradecer, né? A chegada de vocês foi fundamental. E essa pandemia, ela atrapalha, mas não pode impedir que esse processo, né, siga em frente. Carlinhos, a gente percebe. Primeiro aqui, ó, o Neco, irmão do Zóio, mandou um abraço para ti aí. Sim, meu ex-jogador lá do Barcelona da Ribeirinha, policial militar, O amigo, colega de farda aí do Breno. Mas o Neco, Show um de abraço. bola. A gente tem uma situação, Carlinhos, que ela já está sendo percebida pela torcida também. Está existindo essa mudança de comportamento, né, de ideias, de gestão, de profissionalismo por parte desse grupo. É, tem um planejamento estratégico já para a desportiva, algo que induza a curto, médio e longo prazo? Olha, essa questão está muito com o Arantes, né, e o Antônio, né? Eles, até por terem feito, né, né, para quem não sabe, né, eles concluíram agora em dezembro passado, né, o curso de gestão de futebol da CBF, né? Gestão. E aí vieram justamente para a desportiva para colocar em prática, né, o que aprenderam, né? E essa questão tá, eu acho que o Antônio e o Arantes poderiam falar melhor sobre esses projetos, né? Se Então tiver eu alguém. vou Pode. guardar essa aqui para quarta-feira. Quarta-feira que vem é o Arantes, eu repasso para ele. O Sim, Cleuton sim. falando que o Paulo Renato também é uma pessoa muito Pô, importante, né? sim, O sim. André. Muito, muito, muito. Olha, nossa equipe é fantástica. Desculpe aí a quem eu não citei o nome, mas né, todos sabem do Eu, reconhecimento nosso. O Paulo Renato, são os perigos que a gente corre quando vai citar as pessoas, né, Carlinhos? Sempre fica. exatamente. Exatamente. O Paulo Renato sempre foi um grande colaborador, né? Carlinhos, Carlinhos. Contra a parceria, né, com a Franel, né, da Desportiva Capixaba, né, de todos os Uhum. conselheiros, acho que eram 36 conselheiros, foi 35-1. Ele chegou a ser humilhado, ele conta lá, né, porque, pô, o cara é chato, o cara era o único que não concordava, mas era o único que estava certo, né, e o Caio aqui me dá um ok aqui, o torcedor Grenac. E aí ele era o único que estava certo e que falou, gente, essa loucura, essa parceria não pode ser feita. O André, depois de muitos anos, desde a época então, de 99, né, da parceria, o André só foi pisar no Araripe no ano passado. Foi, cara, emocionante receber o André lá. Eu falei, cara, é uma vida assim, sem ir. Aí ele falou, eu piso hoje aqui porque eu acredito hoje, né? E é bom ouvir isso, né? Entendeu? Então, são pessoas, desculpe a outros que eu não citei, eu ia citar agora há pouco uma pessoa que ainda não está conosco, vou pegar só o gancho agora. Por exemplo, qual é a ideia que a pandemia atrapalhou? Era de nós voltarmos a ter, né, reuniões, né, abertas, né, com a torcida, com os sócios, para que a gente possa debater, né, possa apresentar números e tal. E aí eu lembro, por exemplo, do Moisés, né? Moisés, não sei se está acompanhando, acredito que sim, né? Moisés é um dos milhares de apaixonados, né, pela desportiva. E o Moisés, eu falei, Moisés, você tem que estar conosco, você tem que vir. Não, vamos então. Ele falou, não, cara, na próxima reunião tá aí. Então, nós estamos devendo isso. Nós queremos, sabe, fazer reuniões com a torcida e ter todo mundo junto. Porque essa locomotiva, ela é muito forte, entendeu? Mas ela é pesada para carregar sozinho, entendeu? Tem que ter muita gente para ajudar a carregar. E a gente conclama a torcida para que venha junto, para a gente carregar. Agora, eu tenho certeza que quando ela chegar nos trilhos, ela vai longe. Carlinhos, eu contei, e aí, quem está percebendo, às vezes eu me viro aqui e vou anotando. Tem 12 citações até agora que eu marquei aqui, falando no Carlinhos, ou perguntando, ou pedindo o Carlinhos presidente. O Carlinhos tem essa aspiração? O Carlinhos se vê como presidente da Desportiva? Não, não. Eu sempre falo que o presidente da Desportiva tem que ser o melhor nome, né? Dezembro vem aí, a gente está se organizando. Nós conseguimos fazer um número muito grande de associados, né? Para ganhar a eleição. Hoje a gente pode dizer que a gente ganha a eleição, porque nós conseguimos, principalmente na segunda quinzena de novembro, que era o prazo máximo, a gente conseguiu colocar muitos sócios capazes de votar, aptos a votar, e a gente vai ganhar. Mas tem que ser o melhor nome.
né? Então, hoje, sempre falo, o Breno deve ser um deles, está sempre, né, falando isso, né? Eu falo, Breno, nós temos que ser o melhor nome. Hoje nós temos nomes ótimos, temos o Salustiano Sanches, né, que é um nome de, e tanto. Temos o Dr. Márcio Almeida, né? Tem conversado com o Dr. Márcio, poxa, eu sou um nome. Nós precisamos de um nome, né, forte, um nome que tenha credibilidade. Graças a Deus, em todo o nosso grupo, todos têm credibilidade, né? Mas seria importante ter um Dr. Márcio como presidente, né? Um Salustiano foi um presidente, né? É, vencedor, né? Um engenheiro, né? Com muita experiência. Então, mas nós não vamos nos furtar a estar aí, né, na desportiva, entendeu? E que seja o melhor nome para assumir o clube. Nós temos que buscar esse melhor nome. Mas eu não me preocupo muito com o nome, eu me preocupo muito com os nomes, com o grupo, né? Mais do que um nome, nós temos um grupo muito forte. Né? O Grupo, nome é isso. detalhe, né? Detalhe importante, mas uma coisa que a gente pode definir. Quando você tem uma boa equipe, você pode escolher o capitão, né? Mas assim, a equipe é muito boa, isso que é importante, né? E tenho certeza que a gente vai fazer um grande trabalho. Hoje nós temos só um minuto, hoje nós temos uma situação que não ficamos muito confortáveis, porque por mais que a gente faça pelo clube, mas nós não temos a caneta, né? Então é uma situação. Você comanda, mas ao mesmo tempo você, né? Então pisa um pouco no freio, né? Então isso incomoda bastante. A partir de janeiro, com a nova diretoria, aí nós vamos ter plena liberdade de fazer o que é preciso ser feito, né? Entendeu? Então, eu acho que nome agora, eu acho que é uma coisa que não tem que ser cogitada, né? Nós temos que conversar e aumentar esse grupo. Tem muita gente capaz que está lá na arquibancada ou que nem frequenta o estádio, mas que tem capacidade, né? Eu falo o meu exemplo, né? Eu fiquei esses anos todinhos, né, indo muito pouco, né, ao estádio, né, depois da morte do meu pai, e sofria em casa e queria ajudar e não ajudava. Então, nós temos que buscar essas pessoas. Assim como eu estava em casa e hoje estou no clube, né, estou ajudando em muito, eu sei que outros também podem fazer a mesma coisa. Então, nós temos que buscar essas pessoas, né? Entendeu? Nós temos que ter muita gente forte para carregar esse clube aí. Nós vamos conduzir esse clube para o lugar onde ele merece estar. Isso eu tenho certeza. Carlinhos, conhece Sávio Bortolini? Pelo amor de Deus. Tá aí, é? Mandou um abraço aí, tá aí acompanhando, Cara, né? Mandou um abraço. poxa, que bom, Sábio. Muito obrigado, cara. Poxa, ter o seu apoio, né? O seu, Giovanni, de todos os atletas, né, que honraram a camisa desportiva, né? Poxa, é muito bom. Agradeço muito, Sábio, tá? E o Sábio esteve Bom, conosco no passado e nós tivemos uma reunião com ele. Ele falou: olha, o Desportivo e Flamengo, ele não citou o Real Madrid, não, desculpe falar aqui, né? Mas ele citou o Desportivo e Flamengo, que precisarem de mim, eu estou aqui. E ele realmente, pô, saber que ele está aí, né? Ele está mandando esse abraço e tal. E ele tem certeza que o Sábio vai vir junto. Ele ama o clube, ele me falou isso, né? Eu amo a Desportiva, eu tenho certeza que ele vai ajudar em muito. Muito obrigado. maravilha, maravilha. A gente está no aguardo do Sávio conversar com a gente também, quem sabe um dia, né, Carlinhos? E sim, vamos Fazer conversar. uma live com ele, contar um pouquinho de história também. Sim, aproveitar o Giovanni, né, Sávio, e todos, tem muita gente. A gente faz esse Giovanni Sávio porque tiveram uma expressão, né, nacional, tá, mas nós temos muita gente para conversar. Aliás, lembrei agora, né, tanta coisa que a gente termina lembrando, né, e uma hora termina sendo pouco, né. Às vezes eu me alongo um pouco nas coisas também, mas é a primeira live também, a gente, depois, se tiver mais para frente, a gente melhora. Mas veja bem, nós estamos criando lá o Breno, né, o Breno é fantástico. Esse novo site vai ser lançado agora também, acho que na semana que vem, né? O Breno pode dizer aí. Esse site está prontinho, são os detalhezinhos, né? E nós criamos lá a galeria de craques, né? E aí já temos alguns lá, estamos pedindo aos ex-jogadores. Eu acho que o Breno falou que já tinham 22. E não tem limite. A gente quer que todos os jogadores, né? E quem já vestiu a camisa desportiva algum dia, que mande uma foto, né? Nós temos essa dificuldade, porque o clube hoje não tem o acervo, né? Foram perdidas as fotos, né? O Alcir, né? O zagueiro, né? Até falou esses dias, poxa, Carlinhos, quando tinha sede social, eu tinha um quadro com a foto minha lá, todo mundo, todos os jogadores tinham. E aí, infelizmente, nem a sede nós temos hoje, né? Mas a galeria de craques é uma forma de fazer voltar, né, o jogador que está ali registrado a história, né? Podem ter derrubado a sede, quebrado troféus, destruído documentos, mas não destruíram a história, né? E A aí história não se perde, né, Carlinhos? esse site ele vai resgatar isso. Nós queremos nessa galeria de craques colocar todo mundo ali, tá?
Vai ser muito bom. Já tem muita gente boa e tem muita gente para chegar. E quem não entrar quando do lançamento do site, que já está, eu acho que é agora essa semana também, é, o Breno vai acrescentar depois. O importante é que a gente tem ali, pode ter 100, 200, 500, 1000 jogadores. É importante buscar todo mundo que já vestiu a camisa desportiva, ter ali a sua foto, o resumo da sua história ali, né, para que a gente tenha um registro para a história. Maravilha. Carlinhos, só antecipar já. É, faltam 5 para as 9. Caramba. Quando der o tempo aqui, a gente desliga e reconecta, porque ainda tem um pouquinho mais de assunto, e são assuntos até de uma importância, não que os outros não tivessem, mas são assuntos de uma importância bacana, e não vamos perder o fio da meada, vamos seguir. Então, daqui a pouco eu te dou o ok para a gente Tá, retomar quando for preciso, beleza? tá Pessoal que legal. está acompanhando também, a gente vai dar uma saidinha, vai fechar 1 hora e voltamos. É, Carlinhos, é notória e clara a mudança, né? Essa tentativa de profissionalização do clube como um todo. Não só a profissionalização do futebol, mas sim da gestão e de tudo que envolve, né, o futebol. A gente sempre fala que é a última ponta, né? Tem que estar tudo muito organizado e muito limpo, muito claro, para a última ponta ser bem executada e bem elaborada, né? Que possa dar resultado que o torcedor quer. O torcedor no frigir dos ovos, ele quer apoiar, ele quer ajudar, mas ele quer uma equipe competitiva. Ele quer comemorar, ele não quer ajudar um clube que não vence, ele não quer ajudar uma equipe que não dê alegria, não dê retorno em alegria e comemoração de título para ele. Com isso, Carlinhos, tu acha que a desportiva, daqui a um tempo, não vamos falar em período específico, mas Uhum. daqui a uns anos, quem sabe, ela possa ser uma referência no futebol capixaba e aparecer novamente nesse cenário nacional e aí para ficar, para se consolidar? Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida disso. É questão de tempo e nós podemos encurtar esse tempo à medida em que, né, forem criadas receitas. Hoje o nosso grande problema é receita, né? Porque se nós estivéssemos começando um clube do zero, era muito fácil você criar receitas. O problema é que o João Carlos fala bem isso. Nós começando do zero, a gente tem que ir lá atrás, né, para pagar coisas lá de trás. Então a gente não consegue avançar muito porque a gente tem que não pode abandonar no que ficou para trás, né? Então é complicado. Mas se nós viabilizarmos o clube financeiramente, por isso que a gente fala, a torcida tem que abraçar. E nós não queremos tirar, sabe? Ninguém fique pobre para dar dinheiro para o desportivo, mas é dentro das possibilidades de cada um, né? Que as pessoas ajudam, porque a gente conseguir viabilizar financeiramente o clube não tem dúvida, porque a desportiva é gigante. Hoje eu falo isso com toda certeza. A desportiva tem a maior torcida do estado, não tenho dúvidas. Não estou falando isso da boca para fora. Tenho certeza, porque o nosso rival ele deixou de crescer, porque ficou muitos anos sem título, né? A torcida, de certa forma, ele não renovou. E a desportiva ao contrário, né? Uma coisa que é bom destacar, lembrei agora. Eu fico impressionado quando eu vejo na arquibancada esse número de jovens, né? A desportiva tem um número. A torcida se renovou, né? Se aquelas pessoas da época do meu pai, né? Muitos já faleceram e tal, mas pouco menos de idade, mas se não vão ao estádio, porque tiveram as suas razões para deixar de ir, mas a desportiva se renovou. Então tem um grupo de gente jovem muito grande ali no clube, entendeu? E isso é muito bacana. Então nós temos que fazer receitas, né? E aí, cara, eu não tenho dúvidas, né? Porque nós temos que colocar a desportivo no cenário nacional. E eu tenho certeza que a gente, para o ano que vem, né? Se nós caminharmos dentro desse planejamento, a ideia é de já fazer um time forte. Esse ano nós não tínhamos receita e conseguimos fazer um time já competitivo, né? E você vê a força, né? Da marca, né, da desportiva, né, do nome, da camisa, né? Nós contratamos jogadores pagando muito, muito menos do que outros clubes, né? E eles vieram pelo prazer, pela honra de vestir a camisa da desportiva. E aí nós fizemos um time relativamente barato, né, em relação a anos anteriores, mas um time que dentro de campo, né, começou a preparação atrasada e tal, e nos primeiros jogos já era previsto, né, que não teria um grande desempenho, mas nós sabíamos que nós tínhamos um jogo com o Rio Branco e ali nós íamos virar, porque eu tinha certeza. Eu cheguei a falar isso num programa lá com o João Brito e tal, e Lucas da Rádio Espírito Santo. Eu cheguei a falar, nós não vamos ter dificuldade no início, mas nós temos um clássico com o Rio Branco e a partir dali nós vamos seguir adiante. E também contamos com a chegada do Arantes, do Antônio, do Sua, então a vinda de vocês também naquele momento, né, próximo a começar o campeonato, vocês chegaram uma semana antes, né? E aí foi demais, sabe? Carlinhos, Pois não. Carlinhos,
Eu tenho que te interromper aqui, ó, 4 segundos. Vamos Eu não lá. sei aonde. Ô, Carlinhos, voltamos. Vamos Ah, retomar chegando então. em casa. Rapaz, Estávamos ganhando do Rio Branco. E foi o Felipe ainda. O Felipe comentou na segunda-feira também. Eu questionei ele, Felipe, 2 derrotas, a preparação foi meio atribulada, e aí? Aí disse, cara, aí chegou o Rio Branco, nossa vida a gente sabia que ia melhorar, não tem jeito, diz ele. sim. Eu tinha absoluta certeza também disso. E falei no programa, né, com o Lucas Melo e tal, e João Brito, e falei, cara, eu tenho certeza que a gente vai começar, né, com problemas, né, porque nós tivemos pouquíssimos dias de preparação e ainda fizemos a reforma, né, do nosso gramado, né, melhorias no gramado, não a reforma completa, mas melhorias, e isso impossibilitou de treinarmos. Aí nós tivemos que alugar ônibus, né, pagar ônibus para treinar em Viana, treinar no Campo do Glória, né? Agradeço até a Prefeitura de Viana aqui ao Didi do Glória, né? Por ter nos ajudado, mas foi difícil. Então, nós tivemos pouco treinamento, mas depois, quando o time embalou, cara, a partir do Rio Branco, né? Se não encerrasse ali, eu acho que a gente estava chegando com força ali para disputar o título. E não tem dúvidas que a gente vai vir com força novamente. O Cleuton tá te dando uma cornetada aqui, ele dizendo, tinha certeza que ia ganhar do Rio Branco, mas quando tomou o gol, não que vai ver o jogo. O problema é que eu fico muito nervoso. Normalmente eu assisto o primeiro tempo, né, do jogo lá na arquibancada, com a torcida, gosto de estar ali no meio. No segundo eu gosto de ficar quietinho no meu canto. Às vezes vem conversar e tal, eu fico meio agoniado. Eu gosto de ficar sozinho, aí ando pelo corredor, não gosto de ficar muito no alambrado, aparecendo ali para a torcida também. Não gosto, eu gosto de ficar quietinho ali. Aí sofro. Então vou te dar uma dica, compra a 30 e a 29, para não ter o Cleuton do lado, pô. O Arantes, um abraço para o Arantes. É, o Arantes e o Antônio, né, são fantásticos. Mas eu lembrei aqui, eu gostaria de falar aqui, não sei se você tem, sobre a questão da reforma no Araripe. Pode ser? Importante, tá na pauta aqui, mas vamos embora, pode aproveitar. O que acontece o Fernando Passamani, né, como eu fiz, né, a menção anterior, o Fernando tem se dedicado muita força, né, a esse projeto, né, de um novo projeto do Araripe, né. O que acontece é que nós temos o projeto, né, o que acontece todo ano nós temos que tentar, né, conversações com os bombeiros, tal, para liberação do estádio, sai um provisório, sai outro, tal. E nós já estamos, né, no final desses provisórios, não podemos, nós temos que ter uma solução. E o Fernando comprou essa briga, né, refez um projeto junto com outro engenheiro, o Fernando é engenheiro, né, e aí Uhum. refez isso aí e tal, levantou todos os problemas e hoje ele já sabe o que precisa ser feito. E não é nada do outro mundo. Ele acha que uns 30 mil reais a gente faz a reforma para nunca mais ter problema primeiro, para aumentar a capacidade do estádio, né? E aí, futuramente, inclusive, incluir até uma possível liberação futura da geralzinha, né? Mas isso aí são outros detalhes, né? Que a gente tem que ver, porque tem que ter banheiro químico, bar, né? Então, por hora, não vamos cogitar hoje de geralzinha. Não é uma promessa, mas é uma coisa que a gente tem que liberar todas as áreas, inclusive ela. E aí o Fernando listou tudo isso, né? E nós vamos ter que abrir, né, condições, criar condições para essa reforma, porque nós temos para 2021, nós temos que ter essa reforma, porque senão nós não vamos poder ter jogos no Araripe em 2021. Então nós temos esse restante de ano, né, segundo semestre, para que a gente possa fazer isso aí. E não é nada do outro mundo, é ruim, é muito para o clube que hoje tem muita coisa para pagar. Mas aí me veio a ideia, né, até o Cleuton e o Fernando colocaram lá no grupo, lá numa época, sobre o Clube do Remo. Até conversei hoje, né, fiz contato lá com o Clube do Remo. Eles vieram Uhum. jogar aqui contra o Serra, eu conheci o presidente, o Fábio Bentes, né, é uma pessoa muito legal. E ele estava contando, né, também em detalhes desse projeto, e a gente vai querer fazer aqui. O que eles fizeram? Ele falou, o Fábio Bentes, o presidente do Clube do Remo, ele era torcedor de arquibancada, ele e toda a diretoria atual. É o mesmo exemplo nosso. E eles desceram da arquibancada, começaram a fazer ações para o clube e ganharam a eleição. Eles começaram não sendo diretores, é a mesma situação nossa. E aí desceram da arquibancada, criaram um projeto de reforma do Baenão, porque eles não tinham jogos lá, né, no Baenão, que é o estádio do Remo, porque o estádio estava cheio de problemas. E aí eles fizeram, vamos reformar esse ponto aqui. Aí faziam uma campanha, né, levantavam recursos, vamos gastar X.
levantavam esse valor, aí faziam, né, a obra naquele setor, e aí prestavam contas, entregavam a obra e prestavam contas. Gastamos isso, isso, isso. Algumas vezes colocavam um caminhão, né, de material de construção na porta do estádio, nos jogos, né, fora do Bainão. E o torcedor comprava ali um saco de cimento, isso, aquilo e tal. Eles fizeram tudo isso. Aí eles foram fazendo aos poucos o estádio deles, né? Então, ou seja, houve o engajamento da torcida. Esse engajamento a gente vai precisar também que a torcida faça, né? Para que a gente possa. 30 mil eu acho muito pouco para a gente resolver um problema que é sério, né? E que não pode ser adiado. E o Fernando, então, já está com esse projeto pronto, já deu entrada, né, agora no Corpo de Bombeiros para aprovação final, só que aí nós vamos ter que fazer ajustes. Já fizemos alguns deles, que foi a reforma da caixa d'água, abrimos mais uma porta e alargamos a outra porta na cabine de imprensas, né, e de imprensa. Então, nós temos que fazer toda essa reforma do estádio. Não é muita coisa, mas é urgente. E para isso, né, nós vamos ter que fazer um trabalho como o Clube do Remo fez lá. E eu tenho certeza que a nossa torcida vai abraçar. Maravilha, maravilha. Carlinhos, nesse processo aí, a gente vê uma vontade e um desejo e uma liderança muito grande, né? E uma liderança ela é conjunta. E aí eu posso falar da minha parte, enquanto comissão técnica, de que tudo aquilo que o clube está podendo fazer, o clube está fazendo para nos dar condições de trabalho. E aí vem a pergunta: tem intenção o clube de criar tipo não uma comissão permanente, mas ter uma valorização dos seus profissionais, não só os de comissão técnica, os atletas, mas de todos os profissionais do clube, de repente engajando eles também nessa profissionalização de maneira, através de cursos, de palestras, melhorias de condição de trabalho. Como é que o clube está vendo essa questão de lidar com os seus colaboradores, com as pessoas que geram também essa roda aí, que giram essa roda dessa locomotiva? Edu? Oi, Alô? Ei, Edu? oi, oi, oi. Carlinhos, não me ouve Deu mais? problema aí, né? Consegue me ouvir, não? Tá picotando, não tá legal. Não. Aqui, para mim, aparece tudo normal, tudo tranquilo. Consegue me ouvir Tá melhor? normal aí pra você? Vamos tentar ajuda aqui. Não sei se é a conexão aqui de casa. Vamos ver aqui. Pedir ajuda Chamar aqui os aos engrenagens aqui de universitários. casa. Só um minuto. Beleza, Carlinhos. Quando o Carlinhos fala, tá ok. Acho que ele não tá me ouvindo. Tá tudo tranquilo? O pessoal dizendo que Oi? caiu a net do Carlinhos quando fazia a pergunta. Deu um probleminha, né? Tranquilo. Consegue me ouvir, Carlinhos, agora? Agora sim, voltou, né? Tranquilo. Beleza. Então, Carlinhos, eu tava ilustrando mais ou menos que esse processo de Uhum. profissionalização, né, ela parte de pilares dentro do clube. Um dos pilares muito importante que eu vejo é a valorização dos profissionais, né? Atletas, comissão técnica, pessoas envolvidas em equipe de apoio. O clube pensa também em valorizar e capacitar todas essas pessoas para que entrem nesse projeto de profissionalização de gestão, porque a gente sabe que principalmente pessoas mais antigas, com alguns vícios já, tendem a ser um pouco mais receosas ou não aceitarem tanto mudanças nessa questão de profissional. Como é que o clube vê essa questão e o que ela pensa em valorização de seus profissionais? Eu acho que quando você fala em modernização, né, você tem que ver em todos os setores, né? Não dá para, vou modernizar isso. É modernizar o clube. Eu, por exemplo, vou fazer o curso de gestão da CBF, né? Já estou procurando ver uma próxima turma para fazer, né? Porque se eu quero estar no meio, quero ajudar, eu tenho que conhecer mais, tenho que aprender, né? Eu estou lendo, né, alguns livros, tal, que me passaram, estou me preparando. Eu acho que todos têm que se preparar. Então, você tem que qualificar seus funcionários, mas acima de tudo os dirigentes também têm que se qualificar, né? Entendeu? Para que a gente possa ter um entendimento de, poxa, onde eu quero chegar e criar condições para chegar,
né? Então a modernização tem que ser, né? A gente vê, por exemplo, eu fiquei impressionado com a comissão técnica, né, do Sub-20, né? E tem você como treinador, né? Eu lembro que você me falou, me adiantou naquele dia, né? Pediu sigilo até na viagem que a gente fez para São Mateus, né? Na hora do São almoço. Mateus. Eu falei, cara, sabe, várias vezes eu falei, cara, eu não tô acreditando. Eu não quis acreditar eu demorei a acreditar, na verdade, que fosse essa comissão. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, então, tipo assim, não é para brincadeira, é para fazer uma comissão, né, de elite mesmo. Então, aí você tem profissionais desses, então, quem está na direção, quem está, né, os dirigentes, você tem que crescer, você tem que se qualificar. Então, a qualificação é de todos, né? Das pessoas que vão estar no clube, dirigindo ou trabalhando no clube, tem que ser geral. Carlinhos, e aí, propriamente específico esse ano, o campo. Te assustou as duas derrotas nas primeiras partidas? Não. Não, Chegou a não, temer o pior? Não. não, não. Lógico que você fica, o clima fica complicado, né? Porque você teme, né? Poxa, se eu perco uma terceira, né? Aí complica. Aí tem sempre aquela coisa, poxa, já cogita-se, pô, se perder a terceira, o técnico cai, aquela coisa. Fala, cara, não sabe. Marcelinho é um cara, sabe, que a gente confiou nele, porque, sabe, a gente sabe a capacidade dele de montar a equipe. Tanto é que o time voou, né? Com o tempo mais, né? Então já era previsto. Eu falei aquela hora, eu cheguei a antecipar isso no programa que eu tive lá, que participei. Falei, gente, o início nosso não vai ser bom. Até porque nós pegamos também, né, dois clubes, o Real e o Vitória, né, de cara, né? Entendeu? Eram, né, os dois que estão na Série D, que tem já uma estrutura né, de participar da Série D. E aí nós sabíamos dessa dificuldade. Mas eu tinha plena confiança, porque eu confio muito no Marcelinho, e a gente viu a dedicação, a seriedade. O Cleuton até falou esses dias, cara, essa equipe desse ano, você vê, primeiro que não, gente que não dá trabalho, e segundo que você via a vontade, a disposição deles. E a chegada desse grupo, né, do Arantes, do Antônio, e em seguida você, né, deu mais profissionalismo ainda, entendeu? Tornou a coisa mais profissional. Então, os próprios jogadores passaram a encarar de uma forma, né? O Antônio, para quem não sabe, né, era diretor jurídico do Esporte Clube Recife, né? Não veio para brincar, né? O Arantes, né, tem 24 anos de futebol, né? Foi técnico, né, durante 21 e já é gestor há 3 anos. Então, e são pessoas que a gente, desde que a gente recebeu no aeroporto, a gente viu que a gente estava lidando com pessoas diferentes, né? E aí chega você, chega toda a comissão. Então, cara, eu sabia que o resultado ia ser positivo. Lá, a gente lamenta que tenha tido essa parada, porque nossa equipe estava num crescente, né? E eu acho que Ah, isso aí realmente foi muito ruim, né? Você, como, eu, né? eu, eu cheguei a falar isso. A parada ia ser, um primeiro momento, muito ruim, como está sendo, mas a partir do momento que agora volta todo mundo em condição de igualdade, né, dentro do trabalho, eu acredito muito. E o Carlinhos acredita que dá para vir o título? Sim, acredito, acredito. O Arantes fala sempre, Carlinhos, esse time não é nosso. Eu falei, cara, eu entrei sem, confesso, sem uma perspectiva de título nesse campeonato. Eu queria ter um papel honroso, né? Mas, assim, no nosso projeto, até pela falta, digo isso pela falta de recursos. Nós não tínhamos dinheiro, né? Tínhamos, como sempre temos a Unimed, né? Mas que teve um valor menor, então nós fizemos um time muito mais barato e tal, mas eu tinha a perspectiva para o ano que vem, o título em 2021, e é a minha perspectiva, mas eu não tinha para esse ano, mas confesso. Mas quando eu vi o trabalho se desenvolvendo, aí eu falei, opa, o Arantes tem razão, a gente vai lutar. Então vou te dizer que ano que vem é o bi. Tomara. Cara, eu não vejo a Carlinhos, hora. Eu lembro, rapaz, agora é, tô interagindo, vou interagir um pouquinho mais. O Robert Bonato aqui. Gostaria de saber a situação do Bar da Desportiva. Quem está lucrando com ele?
Olha, nós tínhamos um sério problema, né, na época do bar, né, que ele ficava por conta de uma determinada pessoa, e nós conseguimos, né, passar o bar, né, na época até com a Provide, né, fizemos parceria, a Provide fez algumas parcerias com outras pessoas que tinham, né, trabalhavam com bar, mas não foi nada muito satisfatório, eles também não acharam que o resultado foi bom. Esse ano a gente conseguiu, né, fazer a parceria, né, com dois rapazes lá, conhecidos nossos, tal, e da torcida, gente séria, né? O Vitor e o Serginho, e o resultado já foi bem melhor, né? Aí, nós, em termos de futuro, nós temos que ver. Foi um acordo feito, né, para que a gente pudesse. Porque é o que eu sempre falo, a gente não tem. A ideia qual era? Que o clube faça o bar, né? Lógico que você fazendo, você tem o lucro, né, todo seu. Mas nós não temos pessoas para fazer isso. Eu falei um dia com o João Carlos, nós não temos estrutura, né? Que o João queria que a gente já tocasse, tá? Aí eu falei, não temos estrutura, a gente tem que criar estrutura. Mas hoje a gente está muito satisfeito com a seriedade das pessoas que estão fazendo o bar. A gente pode evoluir? Pode, né? Até conversando com eles, mas hoje a gente já acha que já está dando um retorno, né? E principalmente é importante trabalhar com gente correta, gente séria, e nós encontramos já. Maravilha. Carlinhos, eu acho que a gente deve, precisa e tem que ressaltar de novo, né? Agora a gente está com 70 pessoas aqui, né? E bateu quase 100 num outro momento. Deve ter passado muita gente aqui. Tudo isso que a gente está projetando, está falando, está exemplificando, está sendo transparente com a torcida, mostrando aquilo que realmente o clube tem de problema e qual o caminho que a gente está seguindo para tentar solucionar isso e colocar realmente nos trilhos, mas sem o torcedor não vai, né, Carlinhos? A gente precisa Não vai. reiterar isso sempre para martelar mesmo, fazer o torcedor acreditar nisso e vir junto conosco, né? Exatamente. Eu sempre falo, por exemplo, nós tem uma série de coisas que a gente quer fazer no clube que a gente não consegue, porque todos nós trabalhamos. Eu tenho meu emprego, cada um tem o seu, né? Então todo mundo tem o seu dia a dia. Nós somos como todos os outros, as pessoas que têm, né, têm o seu emprego, sua atividade e têm seu amor pelo clube. Não tem diferença nenhuma. A diferença é que nós já estamos lá, né, fazendo e criando condições. Agora, tem que vir de fora, de quem não está lá dentro, né? Quem está na arquibancada, ou até quem não tem ido aos jogos, mas que tem condições de ajudar, que ajude a colocar em prática o que a gente está fazendo. Hoje a gente conseguiu colocar condições para o clube se reerguer, né? Mas nós sozinhos não vamos conseguir. A torcida que sempre está presente, ela tem que mais uma vez estar abraçada com o clube, né? Se a torcida abraçar, ninguém segura a desportiva. E o Cleuton tá lembrando uma coisa importante aqui, né? Tem a time mania, né? Marcar lá a desportiva, time do coração, nos ajuda muito, né, Carlinhos? Sim, sim. Eu tive contato esses dias com uma pessoa de Natal, né, que conhece bem a questão de Time Mania e nos passou a informação, né, de que a Time Mania para nós por incrível que pareça, era desconhecida a situação. A gente sabia que tem lá no volante o nome da desportiva, né, mas não sabíamos onde estava a conta e não tínhamos informações e mais detalhes. E aí fomos atrás e descobrimos que tem uma conta, né, ali pertinho, né, na Caixa Econômica do Jardim América, né? E aí esse valor ele está indo todo para pagar fundo de garantia num primeiro momento, né? E graças a Deus já tá pagando. Depois ele vai pagar débitos com a Receita Federal e num terceiro momento com o INSS, né? E aí nós descobrimos isso e aí nesse contato que eu tive com esse rapaz de Natal ele me falou, olha, é importante que o torcedor aposte que hoje a colocação da Desportiva, nós estamos lá atrás, são 80 clubes, nós estamos nas últimas posições. E aí, se nós aumentarmos, né, a gente aumenta a nossa capacidade de pular de nível. São 3 níveis, né? Do 1 ao 20, do 21 ao 40 e do 40 ao 80. Então é importante ali, vai pelo número de apostas. E eu confesso que nem eu, por exemplo, não jogava na Time Mania. Entendeu? Então, agora nós temos que fazer essa divulgação e fazer com que o torcedor passe a apostar. Pedrinho Soares, eu sei que joga. Pedrinho deve estar nos acompanhando aí. Pedrinho joga e sempre aposta na desportiva. É importante essa aposta na desportiva, né? Para que a gente possa Maravilha. melhorar o nível e passar a obter uma arrecadação maior com a Time Mania.
O Robson tá dando um exemplo aqui, cara, que é fantástico, né? A ajuda da torcida no placar eletrônico. Isso só mostra Sim, a força que essa torcida tem, né? poxa, eu esqueci de falar, citar o nome do Robson. Amanhã ele vai me ligar. Desculpa aí, Robson. O Robson é tanta gente boa junto, né, que a gente termina esquecendo. O Robson é um parceiro, um irmão. O Robson, desde que ele chegou, ele além de ajudar, ele também é um exemplo, né? O Robson ficava na arquibancada, né, antes de nós entrarmos, ficava na arquibancada junto do Paulo Renato. Aí eles se conheceram na arquibancada, aí viraram amigos de arquibancada, se encontravam sempre lá. E aí, quando o Paulo Renato, né, desceu, aí levou o Robson junto. E o Robson cuida das camisas, fica na venda das camisas, gente, né, no apoio ali. E o placar eletrônico, o Robson fez aquele placar, né, tecnicamente, né, correu atrás para funcionar. E a torcida abraçou mesmo, né? Nós precisávamos levantar um valor, e a torcida abraçou. E hoje o placar está lá registrando, né, as nossas vitórias lá. Então é um exemplo, né, o placar, né? Aliás, nós não temos que reclamar da torcida. A torcida, quando a gente chama, ela vem. Por isso que eu acredito que nesse chamado agora, que é o chamado mais forte, ela vai vir mais forte. Mas, Robson, um abraço aí e obrigado por todo o seu empenho ao longo de todo esse tempo. Desculpe não ter citado o seu nome, mas está feito o registro aí. E outros também que nos ajudam aí, tá? Um abraço a todos. O Paulo Renato falando que a Grenamor ajudou muito na reforma do alojamento. O Carlinhos, vamos repassar só rapidinho. O Anderson Pavani, ele falou: entrei mais tarde. Como está o programa de sócio-torcedor? Assim, lançamento aí na semana que vem, né? Já está pronto nos ajustes finais, né? E o dia 17, Anderson, é o dia D, é o dia em que todo o Grenat tem que se associar. Se não se associar antes do dia 17, no dia 17, que é o aniversário do Desportiva, né? Nós queremos essa campanha forte, bater a meta ali. Nós queremos atingir, né, no inicial de 600, né, sócios, então dia 17 é um marco para isso. Maravilha. Carlinhos, vamos. O pessoal foi me mandando. Aí aquelas coisas que a gente já falou, né? Falaste antes, aqui tem como é que fica o coração nos jogos. É mais nervoso, é mais tranquilo, vai de acordo com o time dentro do campo. Não, rapaz, é sempre nervosismo. É sempre nervosismo. O segundo tempo, para mim, é complicado. A gente tem, sabe, essa preocupação, né, de chegar aos 90 minutos sabe, o time bem, e tudo ir bem. E não só dentro de campo, né? Preocupado no geral, né? Que todo evento, né, corra bem, né? Nós tivemos um problema em 2018, né, na saída por problema, né, de uma má condução de um policial, né? A decisão dele, pessoal, e aí prendeu, né, o portão, fechou o portão, e a torcida não pôde sair, aí usou o gás. E aí foi um problema sério e tal, e isso aí, entendeu? São coisas que a gente sempre se preocupa, né? Porque a gente que tá ali, né, na responsabilidade da coisa, a gente preocupa não só com o resultado, mas com o evento num todo, a segurança das pessoas, né? Que tudo termine bem, né? E dentro de campo é sempre uma preocupação. Mas assim, a confiança é grande. Carlinhos, não tem como fugir, né, do momento pandemia, dessa parada, para que o torcedor fique ciente. A Desportiva, ela liberou seus atletas, né, liberou a comissão técnica, liberou seus atletas, mas está todo mundo ok, né? Olha, os contratos se encerraram, né? Porque os contratos iam, né, na quase totalidade. Tem só acho que uns 3 contratos que passavam, né, de final de abril. Eles foram feitos, né, de janeiro a abril, né? Como a maioria dos clubes, né? Com exceção daqueles que têm um calendário já, né? Para a Série D. E nós conseguimos, né, chegar até o fim, mas agora nós estamos com os atletas liberados, mas vamos ter que recontratar, né? É uma decisão que a federação, aliás, é uma coisa não só a Federação Capixaba, né? Estudando no Brasil num todo, né? A recontratação de jogadores, né? Nós não temos ainda, não temos ideia de quando vamos prosseguir nesse campeonato e vamos ter que recontratar. Aliás, é uma nova despesa, né? Porque nós prevíamos no nosso planejamento, nós tínhamos aquela despesa até abril, né? Com esse campeonato, né? E contávamos com a bilheteria, né? E aí nós perdemos, eu citei agora há pouco a bilheteria com o Rio Branco, né? Que seria, né, uma casa cheia nos 2 jogos, né? E aí isso nos fez muita falta, né?
e atrapalhou o nosso planejamento, né? E agora, para piorar, assim, o contrato já se encerraram e nós vamos ter que recontratar. Então, é um gasto, né? Como o campeonato são mais 6 jogos, né, para quem chegar à final, né, então você tem que contratar para jogar durante um mês. Mas só que você tem que contratar para treinar antes também. Então, quer dizer, vai ser né, um problema. Né? Nós vamos ter que correr atrás para viabilizar. Não é fácil. Eu sei que não é um problema só nosso, né? Mas nós vamos ter dificuldades, nós sabemos disso. Né? O clube hoje ele está numa situação passando por muita dificuldade, né? E nós vamos ter que usar de muita criatividade, muito trabalho e ter muita parceria, principalmente com o nosso torcedor, né? Para que a gente possa voltar a campo, né? E eu tenho certeza que a gente tem que fazer todo o esforço, porque pelo trabalho que nós fizemos, né? Você esteve mais próximo ainda do que eu, né? Você como na comissão técnica, né? Eu tenho certeza que todos que jogaram no Desportivo nesse campeonato gostaram muito de jogar ali, né? De ter a comissão que tiveram, né? A direção que tiveram e querem voltar a jogar, né? E a gente montou ali uma equipe, sabe, chatinha, uma equipe que não vai dar mole para quem é candidato, quem era o favorito ao título, não. A gente entra em campo para Não, vai lutar, não. Vai né? não. E aí, cara, a gente tem que voltar com força total, porque nós temos que buscar esse título. Ele é possível, esse título é possível, né? E todo mundo hoje almeja o título para ir para a Copa do Brasil e ter lá seus 500 e poucos mil, podendo, né, ter uma segunda, né, segundo jogo com mais 600 e poucos. E é uma grande chance que a gente tem de resolver os problemas do clube. Então, a gente tem que voltar a campo, né, e unir forças com todos, né? E quando eu falo torcida, não é só aquela torcida que está lá na arquibancada, é aquele Grená que não vai ao estádio há muito tempo, nós temos que buscar isso aí. Por isso que esse sócio-torcedor, cara, eu penso, se 100 pessoas, né, cada um conseguir 10 sócios, cara, e o valor do sócio, pelo amor de Deus, nós temos um lá que é o mais barato, R$ 20, né, temos de 35. Então, não é, sabe, pelo amor de Deus, não é nenhum, né, valor tão grande que as pessoas não possam contribuir, né, mesmo em tempo de crise. Então, basta assim, o torcedor não basta que ele se faça sócio. Ele tem que ajudar o clube. Não, eu vou arranjar 10 sócios, né? E aí, se cada um arranjar, sabe, 10 sócios, cara, a gente consegue botar esses 1.000 sócios, né? E 200 cadeiras vendidas. Aí, cara, aí a gente chega onde a gente quer. Carlinhos, a gente está caminhando já para a parte final. E aí veio uma pergunta aqui de como é que está a relação com a capixaba. Olha, é um problema que nos traz, um fato que traz muita preocupação, porque esse processo está em andamento, ou melhor, caso, a gente houve a sentença, né, de dissolução da sociedade desportiva ferroviária, né, com o grupo, né, Oliveira Franel, mas tem a liquidação da sentença que demorou muito tempo para surgir e agora já tem o liquidante que já está trabalhando no processo, né? E aí, quando você tem um processo na justiça, você tem sempre uma preocupação, né? E ali, lógico que eles alegam que investiram isso e aquilo e tal, mesmo que não tenham investido, a gente sabe que não foi, né, não investiram o que deveriam, mas é sempre uma preocupação. E hoje o que acontece é que nós não temos, infelizmente, eu digo nosso grupo, ele não tem o controle sobre esse processo. Esse processo, o nosso presidente escolheu os advogados, né, que ele quis, né, e aí ele está responsável, o presidente, pela condução desse processo. Isso nos preocupa, porque tem que ser acompanhado de perto, e hoje nós temos essa dificuldade, nós não temos acesso a esse processo, né, e é algo que realmente nos tira o sono. Tá? Nós não podemos perder patrimônio, né? Nós não podemos sair fazendo qualquer acordo, nós temos que ter responsabilidade. Bacana. Né? O Robson falou que é legal falar da Quantum, né? Está fazendo um trabalho, a gente comentou lá no início, Robson, da auditoria realizada pela Quantum, né? Que nos deu Uhum. um parecer de como estava o clube, né? Inclusive, E, Eduardo, só para acrescentar aqui nessa questão da Quanto, né, foi bom o Robson lembrar, aham. nós temos, além do fundo de garantia, que já não é tão grande, porque nós estamos pagando com a Time Mania, né, e o valor não é alto, mas nós temos, segundo foi apurado, né, mais de R$ 100 mil com débitos com a
Receita Federal, que também não é nada impagável, né? Agora, o grande problema está no INSS, que o clube deve mais de R$ 1 milhão, né, de INSS, e aí vai ter que ser feito, né, né, todo um parcelamento. Mas o problema é que você parcelar, você tem que parcelar e pagar, né? Tudo que a gente faz É, lá é para cumprir. Então, hoje, vamos fazer? Vamos. E é tudo que a gente quer, é ter as certidões liberadas, né? Para que a gente possa transformar em clube formador, né? E aí vocês fazerem o trabalho que vocês vieram para fazer, né? Só que para a gente fazer um acordo para pagar esse INSS, você tem que saber que vai pagar. Mas hoje nós temos que pagar o INSS, tem que pagar aqueles, né, atrasados, o ato trabalhista de 8 mil, tem que pagar os acordos que ainda existem lá, você tem que pagar os funcionários que estão lá para não entrar na justiça, né, para não deixar de pagar. Então, é muita coisa para pagar, sem receita, né? Mas o fato que a Quanto fez esse trabalho, né, nós hoje já sabemos o tamanho do problema, né? Só que para cada passo que a gente dá, a gente tem que saber o que vai dar, o passo que a gente está dando e saber que vai cumprir, né? Infelizmente, hoje a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. maravilha. Carlinhos, te agradeço demais, né? Rendeu, foi bom demais o papo. A gente está mais de 1 hora e meia, né, Caramba, nesse papo aqui. pô, Eu para acho que falar de esclareceu futebol muita coisa. falar de futebol é sempre bom, e falar da desportiva é melhor ainda, né? Então, desculpe É, se eu entendi algumas vezes, tal, mas a gente tentei falar aqui como estivesse conversando, né, com você, independente, né, de saber que tem pessoas nos acompanhando, mas agradecer a todos que nos acompanharam aí, né, prestigiaram e tal, e que as próximas lives também tenham sucesso aí, tá bom? E dia 17 com certeza tem outra, né? E eu parabéns tenho a pela... programação aqui, Carlinhos. Ah, Eu tenho a programação. Essa semana a gente fez terça e quinta, porque ontem tinha agendada uma da Grenamor. eu acompanhei A gente ontem, não acompanhei quis. a estação feminina lá. Eu acompanhei um pouco também. A gente não quis bater com eles, até não tem nem cabimento, né? De Lógico. prestigiar também os nossos parceiros, nossos amantes da desportiva. Então, semana que vem, a gente passa para segunda, quarta e sexta. Segunda-feira, o David, nosso zagueiro, né? Do Show. atual elenco e campeão de 2016. Na quarta-feira, dia 10, o Luiz Arantes, que também é do grupo de apoio. Aí Fala nós vamos bem da... falar um pouquinho mais. Nós vamos falar um pouquinho mais da questão de campo, como é que está se trabalhando as questões de montagem de elenco, de preparativos realmente para a equipe, né? Com outras questões também que vão acabar entrando. E na sexta-feira, dia 12, o Jefinho, que é o nosso volante, que semana passada, essa semana saiu uma reportagem dele Muito no bonito. jornal daí, vendendo pipa Pelo agora e se virando Henrique no. Tovanelli, né? Nosso amigo, aí, um grande profissional. Eu gostei muito da matéria. Muito legal. Então, às 3 da semana. E no dia 17 está confirmado o nosso maquinista, né? Dentro da data de aniversário, que é o nosso dia D, que nós vamos fazer uma live igual de grupo de pagode. 4 horas de live no dia 17. Nós vamos começar às Muito 5 bom. da tarde para 9, 10 da noite só. Mas é um dia especial, né? É o dia D. É o dia especial. É o D de desportivo. O, o José tá falando, tem que ver com o Jeguinho. O Jeguinho tá na programação também. O Jeguinho tá na outra semana, tá o Jeguinho. Nós vamos fazer Grande. com a maior parte do elenco. Tem alguns que não tem Instagram, tipo o Leandrão. Queria muito trazer o Leandrão. O Leandrão não tem Instagram e não está disposto a fazer. O Leandrão, aquele jeito mais sisudo, mais sério dele. Conversei com ele ontem. Ele, não, professor, deixa isso para lá. Quando voltar, eu converso com todo mundo pessoalmente. Mas dentro de campo, Carlinhos. e não só dentro de campo, mas no clube, né? É importantíssimo, né? A liderança, É, Leandrão, uma grande contratação, né? E é uma pessoa que eu gosto muito, além de bom jogador, excelente jogador, ele é uma excelente pessoa, tem uma liderança incrível, né? Um abraço para o Leandrão e para todo o elenco. tem, ó, o Luiz está reforçando aqui, né? Que amanhã tem a campanha da distribuição de máscaras ali no Covid de Baixo, né? Reforçar também que o torcedor nessa hora ele não é importante, ele é fundamental, né? Ele é fundamental, né, Carlinhos? Como a gente falou durante essa hora e meia, a gente só vai conseguir sair da situação que está, realmente colocar essa profissionalização toda que a gente está planejando e que ela já está acontecendo de maneira gradual, a gente só vai conseguir ter ela no seu ápice com o apoio da torcida, com eles comprando nossa ideia realmente, que vai acabar retribuindo e gerando equipes maravilhosas
um retorno da desportiva ao cenário nacional, eu não tenho dúvida disso. Carlinhos, um recado final então para a torcida, o pessoal que nos acompanhou. Mandar um abraço para o Helder Mel, né, nosso massagista que está aí nos acompanhando, outra figuraça da bola. Né? Então, Carlinhos, um recado final, deixar uma mensagem para a torcida aí, primeiro te agradecer, né, um papo bom demais e deixo para ti finalizar agora com o pessoal. Eu queria falar para o torcedor que realmente ele é fundamental. E nesse momento ele entenda, né, que o nosso papel ali era de criar condições para o clube se reerguer. Essas condições estão sendo criadas, né? Eu posso dizer que hoje foram criadas. É questão de etapas, né, a caminhar. Mas que ele entenda e que ele faça como nós, que ele venha, né? Porque nós não somos diretores eleitos. Eu não sou, nenhum deles, né, que nós citamos aqui, são diretores eleitos, a não ser o João Carlos. Mas o nosso grupo, o nosso movimento, né? Pedro Soares, todo mundo, ninguém é diretor eleito. Mas nós estamos ali, nos doando. Então o torcedor tem que fazer como nós, né? Tem que estar lá na arquibancada torcendo, mas não só na arquibancada, tem que vestir literalmente a camisa do clube. Vestir a camisa e atuar como nós, né? Tenho certeza que se o torcedor abraçar, nós vamos realmente levar a desportiva para o cenário nacional. Isso aí, um abraço a todos, obrigado. Carlinhos, o David Denner estava aqui com nós na live. E agradecer muito, né? Pessoal da Ativa Mil Grau, pessoal da Grenamor, pessoal da Colatina Grená, da TEG, a TEG 2005, né? E dizer para eles que tudo isso, Jacarativa, né? Tem muita gente, muito pessoal bacana aqui que nos acompanhou. Carlinhos, prazerzão de novo falar contigo, é sempre prazeroso e calmante conversar contigo, acho que todo mundo deve ter tido esse sentimento também, né? E dá para ver que a gente está em boas mãos e que a gente vai dar o passo que precisa ser dado aí para a desportiva seguir o seu caminho e que seja da melhor maneira possível, tá? Obrigado para quem acompanhou. Segunda-feira, 8 horas, a gente volta com o David, nosso zagueirão aí, nosso xerife ali, para bater um papo descontraído com ele também, vai falar do campo, falar de resenha e história da bola. Carlinhos, muito obrigado. Obrigado. Abração para todo mundo aí. Vamos lá. Obrigado, galera. E a nossa esportiva. Rumo ao título, não sei se em setembro, em outubro, em novembro, mas aí a festa do aniversário do título é junto. Tá certo. Um abraço a todos. Valeu, Carlinhos. Obrigado. Tchau, pessoal. Valeu.